Meus amigos, aquilo que tinha tudo para ser uma terça-feira tranquila e positiva ao mercado cripto acabou não acontecendo. Mesmo diante de dados econômicos favoráveis do solo americano, os principais índices da bolsa norte-americana também fechando no verde e até mesmo a Nasdaq fazendo um pedido formal à SEC para começar a tradear opções de Bitcoin. Tudo isso não foi suficiente para segurar o mercado cripto e nesse momento o Bitcoin vai derretendo quase 6% e Ethereum quase 10%. Nesse vídeo a gente vai tentar explicar um pouquinho do que está acontecendo, como também trazer algumas atualizações ao mercado. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Eu inicio com vocês, como de costume, aqui no canal direto ao que interessa, falando um pouquinho sobre as atualizações ao macro. No meu vídeo mais recente aqui no canal, nesse último domingo, nós fazíamos as projeções para a semana, utilizando como base a agenda econômica. E naquele vídeo eu falava com vocês sobre a possibilidade da continuação de alta dos mercados na reabertura dessa última segunda-feira. Isso de fato aconteceu, já que os principais mercados ainda estavam digerindo as últimas falas do Jerome Powell durante o simpósio de Jackson Hole na sexta-feira passada. Ou seja, vimos uma reabertura bem favorável de semana com a Nasdaq, com a SP500 e até mesmo o mercado dos criptoativos no verde. O Bitcoin inclusive alcançou os 65 mil dólares. Nessa terça-feira o dia foi um pouco mais lateral, SP500 e Nasdaq praticamente não saíram do zero, mesmo diante a notícias favoráveis relacionadas à economia norte-americana. Vimos um dado importante chamado confiança do consumidor, mostrando para a gente que ficou acima do projetado, que era em 100,9, ele veio em 103,3. Vale lembrar que esse dado também veio acima do que foi divulgado no último mês, ou seja, no mês de julho, e mostra para a gente que o consumidor norte-americano está confiante e com dinheiro na sua economia. Então é um dado que mostra para a gente que a economia norte-americana não está tão ferrada assim e que o arrefecimento existe principalmente do mercado de trabalho, mas não necessariamente em todos os pilares da economia. Bom, agora hoje tivemos essa forte queda no mercado cripto, que a gente pôde ver o Bitcoin alcançando aí 57 mil dólares, 58 mil dólares. Muita gente estava trazendo longs, né, ao Bitcoin devido às últimas falas do Jerome Powell e acabou gerando muitas liquidações aí em pouco espaço de tempo, né? Mais de 110 milhões de dólares liquidados nos últimos 60 minutos. Isso aqui ocorreu às 6h50 da tarde, ou seja, essa forte queda se iniciou ali por volta das 6h30, 6 horas, e a gente agora, 8 horas da noite, horário de Brasília, ainda continua a ver o Bitcoin abaixo dos 60 mil dólares, mas particularmente eu acredito que a gente deve alcançar ali os 60 e ficar no marasmo aí lateral, beleza? Mas mesmo diante esse cenário negativo, a gente viu o Bitcoin derretendo e tal, na minha opinião isso não passa de uma especulação, até porque os demais mercados, né, o macro vem mostrando sinais favoráveis. A gente viu hoje uma notícia inclusive muito positiva, a Nasdaq anunciou que fez um pedido oficial à SEC para começar a tradear opções de Bitcoin, e na teoria isso deveria ser muito positivo ao mercado cripto, porque isso engloba players de mercado tradicional para dentro do mercado dos criptoativos, em um mercado que pelo menos no Brasil ainda não é tão explorado, mas lá fora é explorado com mais frequência no mercado acionário e ainda não é tão explorado até mesmo no mercado cripto. Mas isso aqui acontecendo, a gente começando a ver opções de Bitcoin sendo oferecidas dentro de um mercado tradicional, de uma bolsa norte-americana, é bem possível que isso seja positivo e aumente ainda mais a liquidez do mercado cripto. Então, bem legal. Além disso, a gente continua a ver, pelo menos ontem, o inflow acontecendo dentro dos principais ETFs de Bitcoin. A BlackRock viu seu maior inflow ontem dentro de um espaço de 35 dias. Mesmo que o cenário de hoje seja de queda, as grandes baleias continuam acumulando e eles acreditam que o Bitcoin é uma proteção contra uma possível incerteza na economia norte-americana e por isso eles continuam acumulando. Então mais de 200 milhões de dólares acumulados na IBIT, né, o ETF da BlackRock, e mostra pra gente aqui dentro da Farsight que mesmo diante de alguns outflows de outros ETFs,
a gente continua a ver um ciclo positivo de dinheiro entrando, ou seja, um ciclo positivo de inflows. A gente pode ver aqui que já estamos no 8º dia seguido de inflows dentro dos ETFs e é claro que isso contribuiu para o preço do Bitcoin chegar até os 65 mil dólares. Nesse momento a gente encara os 58, 59 e resta saber como ficou os inflows para os ETFs no dia de hoje. A gente deve receber essa informação muito provavelmente mais tarde ou até mesmo amanhã de manhã com as atualizações aí do mercado tradicional. Portanto, apenas concluindo com vocês, eu acredito que essa movimentação do Bitcoin repentina até os 58, o Ethereum voltando a 2.300, não passe de uma especulação e as baleias ali comprando e vendendo, buscando liquidar essa galera que está super longada aí no mercado, super otimista com a possibilidade de alta. Então você limpa o mercado, faz aquele long squeeze e então essas pessoas que estão ultra alavancadas acabam saindo do jogo para que a gente possa voltar a continuar subir. Então, na minha visão, com um macro positivo, com dados econômicos favoráveis, com notícias como essa da Nasdaq legais, como até mesmo os inflows acontecendo dentro dos principais ETFs, inclusive o maior deles já visto dentro dos últimos 35 dias, não faz tanto sentido assim a gente acompanhar esse sangue nas ruas que a gente pode ver nesse momento de mais de 6% no Bitcoin nas últimas 24 horas e quase 10% para o Ethereum também nas últimas 24 horas. E por último e não menos importante, eu separei esse gráfico que me chamou a atenção da Bitcoin Magazine, onde eles falam sobre a liquidez global e a correlação com o preço do Bitcoin. A liquidez global chegou num all-time high de 95 trilhões de dólares e um cenário histórico que mostra pra gente, ou seja, ano após ano, que geralmente quando a liquidez global aumenta, o preço do Bitcoin segue, e é justamente isso que eles estão falando aqui, ó. Historicamente, quando isso acontece, quando a gente chega em níveis altos de liquidez, geralmente parte dessa liquidez é escoada para o mercado cripto, especificamente para o Bitcoin. Então podemos ver sim movimentações de alta com dados sendo trazidos assim como esses, beleza? A gente vai chegando ao fim do nosso vídeo de hoje agora, apenas traçando as projeções, novamente relembrando a você que perdeu o meu vídeo desse último domingo, onde falávamos sobre a importância do restante dessa semana, a quarta, a quinta e a sexta-feira. Amanhã, quarta-feira, veremos discursos de membros ligados ao FOMC, além também de estoques de petróleo bruto divulgado todas as quartas. Na quinta-feira, eu farei uma live aqui no canal com meu querido Mário, então já deixa aí o seu alerta ligado, muito provavelmente por volta das 6, 7 horas da noite, para falar um pouquinho sobre o fechamento do mercado, falar um pouquinho sobre os dados econômicos em solo norte-americano, um pouco sobre a inflação que vai ser divulgada na Alemanha, além também de dados de mercado de trabalho, como pedidos iniciais por seguro-desemprego, que vem sendo acompanhado bem de perto pelo Fed, e a depender da forma que for divulgado nessa manhã de quinta, poderá sim implicar em volatilidade. Além também, é claro, dos alertas que precisam ser ligados para sexta-feira, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, com uma super sexta de inflação na zona do euro, a inflação ao consumidor, e o PCE, outro dado de inflação nos Estados Unidos, o principal dado de inflação acompanhado pelo Fed. A gente vai traçar tudo isso com vocês na live de quinta-feira, então já coloque aí na sua agenda, já deixa um alarme que 7 horas da noite você tem um compromisso marcado com a gente aqui no canal, 100% gratuito, para falar um pouquinho sobre esse atual cenário do mercado. Vamos puxar um pouco sobre altcoins, um pouco sobre macro e tudo que você tem direito. Então já deixe dúvidas aqui nos comentários ou temas que você gostaria que a gente abordasse nessa live, que muito provavelmente o seu tema será levado em consideração. Eu vou agradecendo a você que ficou comigo até o final desse vídeo, deixando o nosso próximo encontro marcado para essa live de quinta-feira. Até lá!